Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Na lição de hoje, que é a lição de número 5, estaremos estudando o tema A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Esses dois temas, materialismo e ateísmo, estão entrelaçados, serão tratados praticamente como expressões sinonímicas, embora não sejam. Já que o materialismo é a concepção em que a matéria é o último elemento da realidade, ou seja, toda a realidade ela é matéria, não existe nada de sobrenatural, de espiritual, de transcendente. Logo, só a matéria é o que conta no materialismo. Toda a realidade existente, seja a vida, seja as coisas, os objetos, a criação, tudo que existe ao nosso redor é puramente matéria e não há nada além da matéria. Inclusive, a morte é o fim da matéria. Depois não existe mais nada. Não existe nada de sobrenatural sobre este universo, este mundo em que habitamos, nesta perspectiva do materialismo. O ateísmo é a não crença, é uma afirmação, é a crença numa doutrina que não existe Deus ou nenhuma outra divindade, nenhum tipo de ser espiritual, anjos, demônios, espíritos, Deus, deuses, nada disso existe para o ateísmo. O ateísmo tem uma história longa porque ele surge antes de Cristo, já entre os filósofos gregos, já surgem ali os ateus. O próprio Sócrates foi chamado de ateu por ter negado os deuses gregos. Embora nos escritos de Platão sobre Sócrates, já que Sócrates não escreveu nada, ele mostra que Sócrates fala do nome dos deuses, né, como afirmando que havia uma crença, mas ele não cria em todos os deuses. Então, o fato dele negar alguns deuses da mitologia, ele recebeu o título de ateu. E esse termo também aparece entre os gregos do período helenístico, vai aparecer entre os romanos, no texto sobre os deuses e a religião de um grande escritor romano. E esse termo aparece no Novo Testamento uma única vez. Ateus, porém no plural, né? Não é no singular. Tem ateus. E esse texto está em grego. Em português, ele é traduzido como sem Deus. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, e diz que noutro tempo vocês estavam longe da comunidade de Deus, das promessas de Israel, dizendo acerca dos gentios, e sem Deus no mundo. Essa expressão aí, sem Deus, capítulo 2, versículo 12 de Efésios, é ateoi, entocosmo. Ateoi é sem Deus ou sem os deuses no mundo, né? Então, mas como diz em relação ao sujeito, eles são ateus, o grupo, né? Não afirmando ateus, esse ateus no plural aí, sem Deus no mundo, né? Todos os gentios. É ali que aparece pela primeira vez o termo ateus no Novo Testamento. Porém, na concepção que eles estão vivendo sem Deus, os gentios. Nos objetivos da lição, nós temos 4 objetivos definidos nessa lição. Primeiro, conceituar o materialismo e o ateísmo. Existe o ateísmo prático, que é aquele que nega a existência do sobrenatural, do divino, de Deus.
pela prática. Isso é aplicado a algumas pessoas, mas não existe aquela proposta ideológica. E existe o ateísmo ideológico, aquele que defende a ideia, que faz apologia à ideia e usa como instrumento de atividade. Por exemplo, os ateus, até um certo tempo atrás, aqui em nosso país e em muitas partes do mundo, eles viviam o seu ateísmo de forma bem restringida, bem silenciosa. Um professor na universidade era ateu e ele não divulgava isso para ninguém. Ele ficava lá no seu canto, fazia a sua parte. Mas o ateísmo que nós vamos estar tratando, que hoje ganha uma expressão maior no Ocidente, é o neoateísmo. Esse é um ateísmo ideológico e prático ao mesmo tempo. Ele tem a ideia, tem o fundamento, e a grande defesa do ateu Richard Dawkins é que, assim como os homossexuais saíram do armário, os ateus precisam sair do armário e ocupar a esfera pública, partir para a política para garantir seus direitos dentro dos estados que são laicos, dentro do direito democrático. Então, primeiro nós vamos conceituar o materialismo e o ateísmo. Segundo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Como foi que se desenvolveu embrionariamente, tomou conta do tempo o materialismo e o ateísmo? E terceiro, pontuar os pressupostos ou os fundamentos do materialismo e do ateísmo. O que está por trás disso aí? O que sustenta essas ideias? Além de todo o arcabouço acadêmico, científico, seus postulados de defesa, o que sustenta, o que está à mesa por trás disso aí? E quarto, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. A nossa motivação diz que toda visão de mundo tem um pressuposto. A palavra pressuposto vem de pré, antes, e suposto, que vem de supere, colocar antes, aquilo que é colocado antes, a base que é estabelecida é um pressuposto. Se uma visão de mundo que defende que o homem é só matéria, veja, uma visão de mundo, você só enxerga o mundo, tudo é matéria, tiver a oportunidade de criar leis, planejar a cultura e etc., fará isso solapando os valores espirituais. Por quê? Se a sua visão é materialista, logo os seus valores serão apenas materialistas. Nunca haverá consideração pelo transcendente, pelo espiritual, pelo divino, por Deus, que para ele não existe essa cosmovisão espiritual, não existe para o materialista. Então, se ele tiver a oportunidade de dominar a cultura nesse aspecto, ele vai minimizar ao máximo até eliminar qualquer tipo de valor que esteja fundamentado em crenças. Essa questão forma o pano de fundo para os assuntos contemporâneos do aborto, da eutanásia e ortotanásia, que é a morte correta, né? Tudo isso está embasado na forma como você crê. Se você não acredita que depois da morte haja alguma coisa mais, haja vida depois da morte, que existe algum tipo de juízo sobre o bem e o mal, algum tipo de valor moral por trás de tudo isso, então tanto faz estar vivo como estar morto. Então a prática da eutanásia se torna aberta aí, o aborto, não tem nada de anormal praticar um aborto, tirar a vida de uma criança. Por isso que o neoateísmo ele cresce entre a ala feminista. Não feminina, mas feminista. Existem artigos acadêmicos mostrando isso em nosso país. Esta análise já em obras sobre esse tema.
Aqui no nosso texto áureo diz: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 17, que a justiça de Deus é alcançada pela fé. Ele diz no versículo 18 que a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela mentira. E ele vai dizer que Deus, ele se revelou aos homens. E ele chega no versículo 20 e diz: porque as suas coisas invisíveis. Veja, as suas coisas invisíveis. Porque a Bíblia diz que Deus é invisível, ele é espírito. Embora nós vamos ver como ele é. As suas coisas invisíveis, o seu eterno poder, veja, tudo aqui está com pronomes possessivos, sua, seu e sua divindade, seu eterno poder e sua divindade. O que acontece? As suas coisas invisíveis, seu eterno poder, sua divindade se entendem. Quer dizer que elas não são incompreensíveis, não estão fora do alcance da razão humana. Porque Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e Deus é racional, ele fez o homem racional para que ele possa perceber a luz da razão. Então, se entendem e se veem, o que identifica aqui as evidências, são evidentes porque é possível ver as coisas invisíveis, o eterno poder e a divindade de Deus se entendem porque o ser humano é um ser racional, se veem porque tem coisas evidentes pelas coisas criadas, que são os fatos, que declaram que Deus existe, que é possível perceber pela própria razão. Por exemplo, as leis que sustentam o universo, né? As leis de Newton, né? Que são chamadas de leis absolutas, não são relativas, são absolutas. Nos mostra que existem leis dominando todo o sistema solar e planetário. Não existe um planeta que esteja se deslocando dos demais de forma aleatória, indo para um lado e para o outro. Todo o planeta que tem o seu anel e ele gira naquela posição é sempre na mesma posição. Então nós temos planetas que têm um anel no sentido horizontal e tem planetas, parece que é apenas um, no sentido vertical. E ele só gira daquela forma sempre no mesmo local. O Sol e a Terra. O Sol também faz a sua rotação, né? Já está comprovado isso. No seu eixo. É muito lento, mas faz. A Terra faz a rotação que ocupa as 24 horas para fazer a sua rotação, para nos criar a possibilidade de dia e de noite, né? Então ela faz a rotação e faz a translação em 365 dias para que a Terra experimente as estações. E ela faz sempre por meio de uma linha imaginária em que ela obedece esse processo, tanto a rotação quanto a translação, no qual ela não pode se afastar nem um pouco, nem um momento sequer do Sol, nem se aproximar. Ela tem que se manter sempre naquela linha imaginária. Existe uma lei invisível ali dominando esse processo. Por quê? Se ela se aproximar do Sol, nós morreremos carbonizados.
Se ela se afastar demais, nós morreremos congelados. Já pensou um negócio desse? Então, a criação, esses fatos, eles nos dão evidências, a própria razão que um ser divino criou, que seu eterno poder está ali e que por meio das coisas invisíveis ele trouxe à realidade o visível e nos fez habitar neste planeta tão perfeito. Então tudo segue os princípios divinos, né? Então a verdade prática nos diz, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido, maculado pela queda. A queda que é o que define o pecado original, né? Todo ser humano é pecador, todos sem exceção. Não existe um ser aqui na Terra que não seja pecador. Então todos pecaram. Então, o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido, maculados, que revelam, expressam a queda, né? Que o coração do homem ficou obscurecido e ele tem sido cegado, o homem. Ele perde a possibilidade de ver pelo arqui-inimigo de Deus. É isso que nós podemos entender. A nossa introdução diz, nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Materialismo como a filosofia de vida em que só existe a matéria como plano primário e último sobre a existência. E o ateísmo é a negação de Deus ou de qualquer divindade, né? No conceito geral. Aí ele diz, pomos ou colocamos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Todo ateu é materialista, naturalmente, né? E todo materialista, se não crê em nada sobrenatural, naturalmente é ateu. Então, está no mesmo lugar. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Tanto os princípios quanto os pressupostos estabelecidos são semelhantes, tanto do materialismo quanto do ateísmo. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto no materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. O que é o neo-ateísmo? O novo ateísmo. O ateísmo do passado era apenas ideológico. Esse ateísmo de hoje, ele não é só ideológico, é um ateísmo prático. Existe um ateu de ateu, ateopraxia, né? Eles são práticos nisso aí. E com a queda das Torres Gêmeas no World Trade Center, que foi um ataque feito pelos radicais islâmicos que assumiram o atentado, com Osama Bin Laden por trás, e esse ataque foi às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, companheiros de Israel, os judeus, então os homens concluíram que as três religiões monoteístas estavam por trás daquele atentado: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Os responsáveis por trazer os males para o mundo e as dores. Por isso que diz que esse neoateísmo tem 20 anos de história para cá e começa a crescer um movimento. E quando o Richard Dawkins ele começa a encabeçar esse movimento, o Dawkins, que é etólogo e biólogo britânico, professor de Oxford, ele
escreveu o seu primeiro livro, O Gene Egoísta. O livro dele mais famoso no Brasil é Deus, um Delírio. Ele, ele convocou seus amigos Christoph Richter, que já faleceu em 2011, o Sam Harris e o Daniel Dennett. O Christoph Richter era um repórter, esse daqui é um repórter, e ele e seu irmão, ambos repórteres, né? E um dos mais intelectuais, um dos melhores debatedores na defesa do neoateísmo. O Sam Harris, que é filósofo e neurocientista, ele de Los Angeles, né? E o Daniel Dennett, o filósofo aqui, pesquisador da mente humana, é um dos mais intelectuais filósofos da atualidade. Ambos promoveram o encontro e chamaram de os Cavaleiros do Apocalipse do Neoateísmo, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E aí o termo neoateísmo, eles não foram eles que se autodenominaram, eles se afirmaram ateus, mas o seu encontro e a sua postura de sair do armário, como propõe o Richard Dawkins, e fazer o enfrentamento agora de todo tipo de crença. O Dawkins promoveu um documentário, O Vírus da Fé, e também chamado de Deus um Delírio, esse documentário em que ele expõe todo tipo de religião ao ridículo, desde a protestante, a católica, os muçulmanos, os judeus, todos entram no processo. Então, e ele mostra como a religião é danosa para o mundo, né? Essa sua proposta. O Christoph Richter fez um trabalho, inclusive tentou, no seu trabalho, fez um documentário em cima de Madre Teresa de Calcutá. Ele era muito ofensivo com o seu trabalho, morreu de câncer. E uma das últimas palestras dele, ele disse: se alguém vier a dizer que eu passei a acreditar em Deus, é porque o câncer comeu o meu cérebro. E ele foi aplaudido com essa frase. Ele e seu irmão, quando tinha 15 anos, queimaram o Novo Testamento dentro de casa e se tornaram ateus. E eles começaram um trabalho de desconstrução da fé. Então, através do trabalho do Richard Dawkins, o Sam Harris foi influenciado e pelo trabalho de Daniel Dennett. Então, atualmente os 3 estão vivos, né? Só o Christoph Richter que já se foi. E eles estão defendendo esse novo neoateísmo. Em uma palestra para universitários, tem no YouTube essa palestra do Richard Dawkins, ele diz que quando você encontrar um cristão, se você puder, humilhe-o, faça-o passar vergonha com suas crenças. Então, ele, como um cientista, foi uma vergonha o que ele fez, porque a proposta dele não foi dialogue com ele, converse com ele, debata racionalmente. Ele disse, humilhe-o, envergonhe-o, faça passar vergonha, faça-o perder o controle. Então, a proposta do neoateísmo é uma proposta agressiva, acirrada, de sorte que no Brasil já tem a Sociedade Ateia e Agnóstica, em que defende os princípios do neoateísmo, querendo uma secularização do país em nome da laicidade e uma interferência e a diminuição da interferência de religiosos na política. Por quê? A bancada evangélica ela cresce e ela assusta esse setor e muitos outros. Então, existe um trabalho hoje, existem trabalhos acadêmicos, escritos acadêmicos, analisando essa questão da presença dos evangélicos, formando uma bancada religiosa muito forte para inibir projetos que estejam alinhados com a visão secularista, com a visão materialista, com a visão
ateia. Então, essa defesa da laicidade e desse espírito democrático em que não considera nada pelo viés religioso, por exemplo, agendas como do aborto, que existe uma resistência dos conservadores, para quem está do lado da visão materialista, não tem nada de anormal nisso. É preciso que você veja além para poder acreditar que há algo de imoral nisso aí. É a questão da pedofilia e entre outras coisas mais. Então, o neoateísmo ele surge com uma proposta agressiva, desafiadora. Embora a lição enfatize apenas a igreja, mas não podemos ser desonestos com essa questão. O neoateísmo ele não foca só a igreja, ele foca todo tipo de religião, todo tipo de crença. Tá certo? Essa é a proposta. Inclusive, os trabalhos do Sam Harris criticando o Islã fortemente, seus trabalhos. Ele tem um, um livro só fazendo críticas e mostra que, assim como o cristianismo representado pela Igreja Católica se tornou um dos grandes males durante a Idade Média, hoje quem está representando esse mal maior para ele seria o Islã. É uma defesa dele. É mais uma sutileza do engano e o ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos e dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenhem dela. 1 Pedro 3,15 diz: Antes santificai a Cristo em vosso coração como Senhor, e estejais sempre preparados para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo e o ateísmo no primeiro capítulo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ela nega a realidade do mundo espiritual, rejeita a crença em anjos, espíritos, demônios, Deus, alma imortal. Uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido, os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Ela se torna apenas um problema dentro desse processo. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Você defender uma religião como o cristianismo, o judaísmo, então é revelação, é de fora para dentro. Isso é inconcebível do ponto de vista materialista. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Por exemplo, os problemas que as pessoas tinham no passado, que revelavam que religiosamente são identificados como demônios, a psicanálise veio para dar uma resposta para isso. Problemas como a lepra, incurável, vem a descoberta do bacilo de Hans, e aí, pelo o cientista Hans, e aí vem o termo Hanseníase, descobre a cura. E muitas e tantas outras doenças que existiam, tuberculose e tantas outras, que foram encontrando a vacina e a cura, a tal ponto de haver textos escritos que mostram que a ciência tem praticamente a cura para tudo que existe. E aquilo que ainda não encontrou é porque ela está encontrando o caminho, né? Está à procura.
Então, isso torna desnecessário qualquer visão espiritual, qualquer resposta ou saída, como uma possibilidade de alguém encontrar uma saída por meio dos milagres. Então, a ciência, ela tem a última resposta. Durante a pandemia, disseram que todos os religiosos teriam que se curvar diante da ciência, que a ciência seria a última resposta. E no final de contas, né, afinal de contas, não foi isso que aconteceu, o esperado. Foi muita controvérsia. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, Hebreus 1:1, diz que, havendo Deus falado antigamente, e agora fala por meio do Filho, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Depois que Richard Dawkins não, Charles Darwin criou a teoria da evolução, a origem das espécies, que foi a grande obra dele, isso deu uma guinada na ciência. Por quê? A Idade Moderna começou, a razão entrou em ação, porque eles começam a trabalhar em cima do movimento renascentista, o resgate da cultura clássica, e aí começa a pesquisar os filósofos da antiguidade, os pensadores. É como se o mundo saísse das trevas para a luz. Então, eles começam a buscar a iluminação da razão. Então, eu chamo isso de período iluminista, né, do século XVII para cá. E os iluministas, com a mente iluminada, a ênfase é no racionalismo e a busca por resposta. Vai surgir, então, ciências como a sociologia, e entre os pais da sociologia está Augusto Comte, e Comte era positivista. O positivismo é que a ciência positiva ela é empírica, ela prova, ela pesquisa. Então, Augusto Comte chegou a postular que a única religião que iria existir seria a religião da humanidade, que tinha por fundamento o positivismo. Chegaram a inaugurar no Brasil 2 templos do positivismo. Então, o positivismo como saída para a humanidade, a ciência como resposta para a humanidade. Essa busca toda, sempre por uma resposta na própria ciência. Depois que surgiu, então, temos a teoria da evolução, temos o positivismo, então nós vamos chegar no início no final do século XIX, com muitos pensadores ateus já, muitos cientistas já fazendo defesas agora. Eu não preciso mais de explicar que Deus criou as coisas, já que elas estão evoluindo automaticamente, naturalmente, né? Uma visão naturalista. Então, vem os pensadores alemães e lançam um tipo de ateísmo social, Feuerbach, que ele trabalha para dialogar com os teólogos e defende o seu ateísmo na essência do cristianismo. E ele vai influenciar o Karl Marx, que vai defender o socialismo, o materialismo dialético e ateu. Então, Marx escreve um livro junto com o seu amigo Frederick Marx. Antes disso, tem também o Nietzsche, né, que também era ateu. Então, Marx e Engels, ele escreve um livro chamado A Ideologia Alemã. E ele abre esse livro dizendo assim: os homens criaram as suas ideias e depois se tornaram escravos de suas ideias. Isso é a ideologia alemã, né? Eles criaram os deuses e depois se tornaram escravos dos deuses. E os deuses foram feitos às imagens, foram feitos à imagem e semelhança dos homens. Agora eles precisam se libertar disso. E nós vamos libertá-los. E a proposta de Marx é um materialismo dialético histórico, acontecendo na história.
Não existe mais um paraíso além. Existe um paraíso aqui a ser construído, construindo uma sociedade onde igualitária, todos em comum, por isso é comunismo, é o socialismo. E então, se agora você não precisa mais de Deus para criar o mundo, por quê? Um padre criou o conceito de Big Bang na astronomia, foi um padre. Essa ideia do Big Bang não vem de um ateu, vem de um religioso. Mas caiu como uma mão na luva para os ateus, essa teoria. Eu, para o padre Deus, quem deu o primeiro pontapé do Big Bang, mas para os ateus, não. O mundo vem de uma explosão, não precisa de Deus. O mundo evolui naturalmente, não precisa de Deus. E agora o homem pode construir o seu paraíso na terra. Ele não precisa de Deus para nada. E assim está. Essa peleja está aberta, essas ideologias estão abertas. Então, o ateísmo, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus sobre tudo e a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. O ateísmo nega a existência de Deus. E não só do Deus judaico-cristão, mas de de qualquer tipo de Deus, Deus Alá, seja lá o que for. De acordo com Sam Harris, ele diz que a porta do ateísmo é a teoria da evolução. É o ponto de partida. Então, existem influências por trás e existe uma insistência nessa crença que se chamam de ciência, mas não passam de uma teoria, né? E querem que todos acreditem dessa forma. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como única, existente e possível. E essa luta, essa insistência, ela é constante, né? Porque tanto o ateísmo quanto o materialismo estão de mãos dadas, de forma que se torna ineficaz a tentativa de um antropólogo, sociólogos, mapear a sua origem a partir do homem das cavernas ou dos hominídeos, como querem, né? Tentar mapear e colocar a origem do homem em outro estágio que ele foi evoluindo sistematicamente em um processo natural, gradual, processo seletivo que se dava entre uma espécie e outra, tem uns elos perdidos. Construir tudo isso é apenas teorias. As provas que têm se levantado são muito escassas e muito frágeis diante de outras análises de cientistas, né? Não, não existe apenas essa visão. Porém, qualquer pessoa que defenda design inteligente, criacionismo, ele está defendendo ideias religiosas, não científicas. Para ser ciência, tem que ser evolução. Para ser verdade, tem que ser evolução. Logo, com esse argumento, com essa narrativa, a ciência nos passa a ideia que eles estão com uma verdade absoluta, porque nada que se diga que seja contrário a isso deve ser aceito, né? Então, existe uma peleja grande aí por trás. E o materialismo e o ateísmo tentam explicar a origem sempre nesse aspecto, tudo a partir da matéria. Mas você não pode pegar todos os condimentos de um bolo, jogar para cima e esperar que ele caia num bolo pronto, né? Seria estranho. Toda explosão ela cria algo caótico, ela não cria nada organizado. A lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, ela mostra que é um desgaste, há uma desorganização que caminha e cresce, e não que diminui, né? As raízes do materialismo e ateísmo.
a consequência do pecado. Tudo parte do pecado original, da queda. O cristianismo ele consegue sempre ler nessa perspectiva como a queda deteriorou o ser humano, que trouxe por fim a cegueira espiritual. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda, como qualquer outro tipo de ideologia contrária às verdades divinas, como qualquer tipo de pecado, é consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus pela própria criação, que chamam de revelação natural. Porém, eles decidiram seguir outro rumo. O Salmo 53:1 diz, o salmista destaca, disse o nécio, ou estúpido, não é, o louco, no seu coração, não há Deus. Quando tudo ao seu redor prova que Deus existe, ele diz no coração, não há Deus. É isso que a Bíblia diz. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Tudo por conta da queda. O cristianismo tem a melhor resposta para o mundo. Cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos ficaram destituídos da graça de Deus. Não há um sequer que não peque. Não há um justo sequer. Então, o pecado ele afastou o homem de Deus e ele se entregou a buscas estranhas. O homem foi feito reto, mas ele buscou muitas invenções. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte de seu materialismo e todo tipo de ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada pelo inimigo de Deus, Satanás. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então existe esse entorpecimento mental e espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como destaca Paulo na carta aos Romanos. Ele não consegue ver. Por isso que o conhecimento de Deus vem de uma revelação sempre impactante. É possível um ateu se tornar crente, passar a crer? Sim. É possível um crente se tornar ateu? Sim. Se formou juntamente com Billy Graham, o grande pregador, o evangelista do século XX, Charles Templeton fez parte com ele da sua formação. Charles Templeton se tornou evangelista antes de Billy Graham, pregador famoso, escritor, e inaugurou uma igreja e a igreja cresceu, mas com o passar do tempo, lendo a teologia contemporânea, se apegando a ela, se identificando com textos de filósofo e uma foto de uma mulher na África, segundo ele testemunhou, para Lee Strobel, que foi entrevistado, ele disse que uma foto de uma mãe na África com uma criança, porque não tinha água, morta. Ele, se Deus existisse, isso não seria possível. Então, o problema da Teodiceia, o problema do mal. Isso levou ele para o ateísmo. E terminou seus últimos dias como ateu. Porém, um ateu, professor de filosofia,
defensor do ateísmo, mais de 50 anos de docência acadêmica, reconhecido na filosofia inglesa de Oxford. Participou de uma banca que estava C.S. Lewis, Anthony Flew. Todos os pensadores do ateísmo colocaram suas bases nas suas ideias, na sua defesa do ateísmo. Mas, através do próprio estudo, o Anthony Flew chegou a reconhecer que Deus existe e morreu crente, servindo a Deus na igreja anglicana. E ele escreveu um livro, Ateu Confirma, Deus Existe. Esse livro tem língua portuguesa. O irmão de Christopher Hitchens, que morreu de câncer, que era ateu também, se converteu e escreveu um livro, Como o Ateísmo Me Levou para Deus. Então é possível, né? O Lee Strobel, que eu acabei de citar, era um jornalista famoso na América, na década de 80, e ele tinha seu PhD reconhecido, jornalismo investigativo, ateu declarado, fez uma pesquisa profunda para resgatar sua esposa da igreja, para mostrar a farsa que era o cristianismo e o Cristo. Não deu outra. Se converteu, hoje é um defensor da fé cristã e está vivo. Lee Strobel, sua vida virou um filme em defesa de Cristo. E raízes do materialismo e ateísmo, né? A consequência do pecado e a cegueira espiritual. Tudo passa. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Negação da existência de Deus. Negação de que o homem é um ser singular. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmarem provas científicas para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialismo não acontece em razão de fatos cientificamente comprovados. É tão interessante que o ateu francês Jean-Paul Sartre, ele disse que, assim como é impossível provar que existe um bule girando, um bule de café, no universo, é impossível provar que Deus existe. Então não tem como provar que Deus existe. É a mesma coisa que alguém tentar provar que Deus não existe, se pelo seu próprio pressuposto Deus não existe, como ele ia provar que Deus não existe? Seria lutar contra o nada, contra o vazio, seria uma atitude tula, né? Porque se você tem por pressuposto que Deus não existe, como é que eu vou provar que Deus não existe se ele não existe? Não se tem prova para o inexistente que ele não existe. A afirmação, ela já por si só é autodestrutiva, né? As escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Deus dá evidências da sua existência. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele, a não-fé, e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Cientificamente, ele não tem como provar que Deus não existe. Assim como o cristão não tem como provar também que Deus existe cientificamente, né? É um apelo da razão, porque você não pode dizer que um mouse desse surgiu por acaso. Esse fio, o que está aqui dentro é muito complexo para passar energia,
para que essa coisa se mova, para que haja uma luzinha aqui. Existe toda uma complexidade aqui por trás que exige razão e ação, criatividade do ser humano, engenharia, uma visão de um arquiteto, um engenheiro digital para produzir essas coisas. O cientista é um arquiteto da vida, é um engenheiro da vida, é um criador. Então não existe nada criado que não tenha um criador por trás. Não existe nenhuma obra que não tenha um engenheiro por trás. Não existe nenhuma obra de arte que não tenha um artista. Não existe nenhum desenho que não tenha um desenhista. Nada é acidental ou por acaso. Nada não gera nada. Então, a lógica da própria razão exige que tudo que existe, existe porque alguém criou. Não existe nada ao nosso redor. Os livros que estão ali atrás, alguém escreveu. Esse maquinário que eu estou usando para transmitir essa aula para você, através desses meios de comunicação, foi alguém que criou. E quem criou esse alguém que cria essas coisas? Então, tem que existir um criador maior, superior em todos os sentidos, né? É nessa perspectiva que nós trilhamos que a negação da existência de Deus, ela não tem fundamento suficiente. O Dr. Willie Lane Craig diz que há muito mais evidências favoráveis à afirmação acerca da existência de Deus do que qualquer afirmação que negue a sua existência. A negação de que o homem é um ser singular. O homem não é um ser singular, diferente de tudo. O homem é igual aos animais. Ele é um animal racional como qualquer outro. A diferença é que a sua razão evoluiu mais do que a dos outros. E por que os outros não evoluem para chegar como o homem? Porque estagnou. Os animais estagnaram com o tempo. Né? A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós trazemos as características de Deus, o amor, a justiça, a verdade, a graça, a capacidade de raciocinar, de criar, de inventar, de recriar o mundo, de imitar Deus na criação. Estamos criando o mundo cada vez mais. Então, esse é o imitatio Dei. E tem a imago Dei, a imagem de Deus, e a imitação de Deus, a imitatio Dei. O ser humano ele foi feito à imagem de Deus, por isso que ele está sempre imitando Deus e reproduzindo a imagem de Deus. Quer queira, quer não, quando você se olhar no espelho, lembre-se que Deus existe, porque tudo prova que Deus existe. Se o ser humano for apenas matéria e apenas um animal racional que o diferencia do irracional, que valor tem nessa vida? Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Então, nós cremos que o homem é imagem e semelhança de Deus. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia, fazendo uso correto da razão. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das escrituras sagradas. Porque a escritura é quem diz que Deus existe. A escritura é quem diz que Deus criou o universo, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É a escritura que fala do pecado original, da queda, da consequência que viria a morte. Todo homem é mortal, inquestionavelmente, universalmente.
indistintamente. E tudo isso é a escritura que mostra que Deus tem um plano redentor, que a humanidade continuaria pela espécie. É a Bíblia que institui o casamento heteronormativo, e esse é o padrão que de fato dá continuidade à espécie. Então, nós partimos sempre das Escrituras. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. E Deus nos deu razão para entender isso, porque está escrito e nós entendemos isso. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, Hebreus 1 e 3, a mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e tem recompensa. Fazendo uso correto da razão, o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo. Cientificismo, nada mais. Ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia. A crença que o homem passou por diversos estágios de animais, que o homem foi uma ameba que se desenvolveu, se tornou num algo aquático, um anfíbio, depois tornou um réptil, um quadrúpede, para chegar a um bípede. Não, não, não. Isso aí precisa de muita fé para acreditar nisso aí. Então, o uso correto da razão nos chama a acreditar nesse processo organizado e perfeito que vem do Criador. É assim que nós defendemos e cremos. Então, nós vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos, por meio do neoateísmo, tem crescido em nosso país. Como suas sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo, de certa forma, ela é impactada com essas defesas. Como crentes, não podemos fazer vistas grossas a essa realidade, nem tampouco negá-las. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem, do pecado, da queda. E, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. E nós ficamos por aqui e aguardamos você na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe você e uma boa aula.